Brasileirão, amigo do canal. Eu sou o Vicente Ribeiro, do canal Amigo do Futebol. Pessoal, mais uma vez eu estou aqui trocando ideia com vocês a respeito do Campeonato Brasileiro, a respeito da Copa do Brasil e a respeito também da Taça Libertadores. Pessoal, quando começa um futebol, um campeonato, é porque terminou um outro. E quando termina um outro, começa um outro. É assim o futebol. Termina o Campeonato Brasileiro, termina a Copa do Brasil, tem Libertadores, tem Sul-Americana, tem Campeonato Estadual. Mas o pessoal fica perdido. Se eu perguntar para vocês quem foi o campeão do Campeonato Brasileiro há 2 anos atrás, muita gente não vai saber. Se eu perguntar para vocês quem foi campeão da Libertadores ou da Copa do Brasil há 2, 3 anos atrás, você não vai saber, não vai lembrar. É por isso que eu falo para vocês aqui direto. Nós vamos acompanhar no canal cada campeonato que acontecer. E vamos estar lembrando vocês aqui quem foi o campeão. Por exemplo, esse ano, quem foi o campeão do Campeonato Brasileiro foi o Flamengo. Eu mesmo discordei. Muita gente discordou. Porque o São Paulo estava na frente. O São Paulo ficou muito tempo na ponta do campeonato. Perdeu a ponta do campeonato para o Internacional. Mas o Internacional fez um embate direto com o Flamengo e ali ele perdeu o campeonato. E quem ganhou foi o Flamengo. Segundo as informações, o Flamengo pegou lá seus 35 milhões, mas mais premiações, chegou a 50, 60 milhões. É o que se fala. Teve a Copa do Brasil. E vocês sabem quem ganhou? Foi o Palmeiras. O Palmeiras ganhou a Copa do Brasil. Segundo as informações, recebeu 44 milhões, 45 milhões por aí. Mas premiações chegou em torno de 60 milhões. Mas o Palmeiras já tinha ganhado a Taça Libertadores das Américas. E já tinha levado, segundo as informações, 126 milhões mais premiações. E foi lá fora para disputar o Campeonato Mundial e ganhou mais 15 milhões. Então o Palmeiras está com o burro na sombra. O Palmeiras ganhou muito dinheiro. Apesar dessa pandemia, esse ano muito complicado, mas o Palmeiras, em termos de futebol, se deu bem. O Flamengo também não se deu tão mal, não. Foi um bom campeonato, mas os times sofreram demais, porque não tinha torcida no campo, e essas torcidas, vocês sabem, é que alimenta o caixa das equipes. Mas o Palmeiras se deu bem. Parabéns ao Palmeiras pelo trabalho feito, parabéns o treinador que chegou dentro de um ano, já ganhou 2 títulos de expressão, e o time vai bem. Mas eu quero falar para vocês aqui mesmo, é do Corinthians. O Corinthians, pessoal, que disputou o Campeonato Brasileiro e ficou em 12º lugar, com apenas 51 pontos. O Corinthians estava à beira da degola, quase que cai para a 2ª divisão, para a Série B. Contrataram o Wagner Mancini, ele conseguiu levantar a moral da equipe e ficou em 12º, um lugar até privilegiado pelos problemas que o Corinthians vinha tendo. Mas a Copa do Brasil começou novamente e o Corinthians enfrentou uma equipe que, para mim, eu nunca vi falar. Uma equipe chamada Retrô, lá de Pernambuco. E o Corinthians não conseguiu passar do empate. Empatou em 1-1 com essa equipe do Retrô. O time foi muito criticado. Os próprios ex-jogadores do Corinthians bateu em cima. Por quê? Não pode uma equipe igual o Corinthians
que tem praticamente a maior torcida do Brasil, empatar ou perder com uma equipe que praticamente você nunca viu falar. Praticamente uma equipe amadora. Por que eu digo isso? Essas equipes pequenas, muito delas, os jogadores trabalham. E depois do trabalho é que eles vão jogar futebol. Ao contrário de uma equipe igual o Corinthians, que os jogadores que ganham menos ali ganham 100 mil, vamos dizer assim. Tem jogador ganhando 800 mil, até mais. E como, com a equipe igual a do Corinthians, vai empatar com a equipe igual a do Retrô? Ficou muito feio para o Corinthians. Mas o Corinthians foi classificado para passar para a terceira fase da Copa do Brasil. Porque teve penalidades e na penalidade o Corinthians venceu por 5-4. Mas poderia ter perdido o jogo, porque o Otero foi lá e marcou. Numa cobrança de falta, ele não está fazendo mais que a obrigação dele, porque ele foi contratado para cobrar falta, para cobrar pênalti. Há muito tempo não fazia gols, foi lá e fez esse gol de falta. Não estou criticando o Otero, mas a equipe inteira do Corinthians precisa mudar, precisa melhorar. Porque depois foi lá, tomou um gol do jogador Michael Félix. Um time de pequena expressão foi lá e empatou com o Corinthians. O jogo ia terminar empatado. Mas foi para penalidade e o Corinthians venceu por 5-4, melhor dizendo, na penalidade. O Otero fez o gol do Corinthians. O Michael Félix fez do Retrô. O Corinthians foi lá por volta de 5 vezes na área do Retrô. E o Retrô foi lá por volta também de 5 vezes na área do Corinthians. Então o jogo ficou mais ou menos empatado. Eu acho que o Corinthians deveria ter sufocado. O Corinthians deveria ter jogado em cima. O Corinthians deveria ter vencido por obrigação o time do Retrô. Porque é um time que disputa a Série A. Um time que já é campeão brasileiro, campeão do mundo, campeão de Libertadores, campeão não sei quantas vezes, paulista, e chega lá a empatar com a equipe amadora praticamente, é muito difícil. O Corinthians, pessoal, jogou lá com o Cássio, com o Fagner, com o Gil, Gemerson, Fábio Santos, Gabriel, Otero, Lucas Piton, Casares, depois o Ramiro, Rodrigo Varanda, Léo Natel, Gustavo Silva e o Ju. Então é a equipe de ponta que o Corinthians tem. E o Retrô jogou com Jean, Nilson, Del Amares, Balmer, Lucas Gonçalves, Guilherme, Cauê, depois o Thalisson, Gerson, Michael Félix, depois Éricles, Jaderson, depois Gugu, Braga e depois Thiaguinho. O técnico do Corinthians é o Wagner Mancini e o treinador lá, o técnico do Retrô, é o Nilson Correia. Então, o Corinthians, pessoal, na minha opinião, precisa dar uma reformulada. Segundo as informações, o Corinthians não tem dinheiro. Não é só o Corinthians, certo? Não estou falando aqui por mim, não. Eu estou falando porque eu tenho uma ficha técnica do Corinthians. A produção aqui consegue essas fichas de dentro da equipe e a gente tem todas as informações. Eu não estou falando aqui balela, não estou falando igual qualquer torcedor que só viu falar aí na televisão, ou viu alguém comentar. Não, aqui tem uma ficha técnica. Segundo as informações aí, o Corinthians está devendo 121 milhões só de direito de imagem. Só de direito de imagem de 2020, o Corinthians está devendo 121 milhões. E sabe quanto que é a dívida bruta do Corinthians? A dívida bruta do Corinthians hoje, segundo as informações, está beirando 1 bilhão. 1 bilhão. Se botar esse dinheiro aí num lugar, você sabe o que é 1 bilhão, você sabe contar, você sabe
O que precisa para carregar 1 bilhão é quase uma caminhonete inteira. É muito dinheiro. Então, esse comentário, essa ficha técnica, saiu de dentro lá do Corinthians. Porque foi o próprio pessoal do Corinthians que divulgou essas informações. Eu não estou aqui falando balela e nem estou falando por mim. Eu estou falando a ficha técnica que o pessoal do Corinthians divulgou. A gente tem a ficha técnica de muitas equipes. Então muita gente pode pensar, o fulano está falando balela, o fulano está falando uma coisa que não sabe. Não, nós estamos dando informação aqui que vem de dentro do clube. Então o Corinthians está devendo muito, não tem como contratar outros jogadores, mas ele vai ter que fazer uma reformulada na equipe, ver quais os melhores jogadores têm condições, pegar aqueles jogadores da base que dá resultado, para não fazer feio no Campeonato Paulista, para não fazer feio na Copa do Brasil e muito menos no Campeonato Brasileiro. Entrar o Campeonato Brasileiro brigando para não ser rebaixado, igual aconteceu esse ano passado, fica muito difícil, pessoal. Tá bom, pessoal? Eu queria que você se inscrevesse no canal, acionasse o sininho, desse seu like. E queria agradecer a cada um, pessoal. Queria agradecer aquele pessoal aí das palafitas, pessoal colega da gente, pessoal humilde, mas está sempre ligado no canal. Eu queria também agradecer os pessoal das comunidades, certo? Nesse momento difícil de pandemia aí, o pessoal está sofrendo muito. O pessoal às vezes não tem trabalho, não tem dinheiro. Só quem conhece uma favela sabe o que é morar na favela, pessoal. E o pessoal do campo também, eu quero agradecer o pessoal do campo aí, ó. O pessoal, gente humilde, gente muito boa, gente que trabalha debaixo do sol, trabalha debaixo de chuva, mas está sempre ligado no canal. Esse pessoal eu quero agradecer a cada um. Tamo junto aí, pessoal. Eu só queria que você não saísse para fazer aglomeração, comemorar aí a vitória da sua equipe. Não vai para beirada de estádio, não vai fazer festa em beirada de represa, beirada de praia, porque essa Covid-19 aí, pessoal, continua matando e matando muito, tá matando mais do que a primeira vez. Você pode perder sua vida, ou você pode se contaminar um da sua família e dar ruim, pessoal, e você se arrepender depois. Então pense antes de errar, olhe para dentro da sua casa, olhe para sua família e se proteja dessa doença. Tá bom, pessoal? Fica com Deus aí, até o próximo.